integrante desta primeira Câmara de Direito Público, na condição de membro em exercício mais antigo, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária do ano judiciário de 2014. A Câmara está composta por mim, na presidência, e pelos desembargadores José Ivo de Paula Guimarães, da 2ª Câmara de Direito Público, e pelo desembargador Antenor Cardoso, da 3ª Câmara de Direito Público, substituindo, respectivamente, os desembargadores Eric Simões e Fernando Cerqueira Noberto. No início dos trabalhos, eu indago dos meus eminentes pares se existe qualquer restrição, qualquer impugnação à ata que foi distribuída previamente, relativa à 10ª sessão ordinária desta Câmara, realizada no dia 18 do mês de março do ano em curso. A ausência de qualquer impugnação, eu passo a rubricar todas as folhas para, ao cabo, assinar a ata e confiá-la à guarda do senhor secretário das sessões. Registro ainda que o Ministério Público do Estado de Pernambuco está representado nessa sessão pelo Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sales de Albuquerque. Eu vou dar início aos trabalhos chamando a julgamento um feito fora de pauta. Eu vou distribuir. Não deu tempo de incluir na lista dos meus feitos extra pauta, por isso eu vou distribuir com meus eminentes pares a súmula do meu voto representada pela proposta de ementa para o acordo. Peço aqui aos assistentes de plenário que distribuam para os desembargadores, taquigrafia, secretário de sessão. Então, chamo a julgamento, feito fora de pauta, embargos de declaração no agravo regimental, número 311.523, dígito 1. O embargante é o Estado de Pernambuco, procuradora doutora Catarina de Sá Guimarães Ribeiro, o embargado João Guilherme de Pontes, advogado doutor Carlos da Costa Pinto Neves. Ementa. Processual civil, embargos de declaração, matéria não arguída no agravo regimental, improvido pelo acordo embargado, tentativa de inovação nos declaratórios, ausência de omissão, não conhecido o pedido de pré-questionamento,
requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, competência da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Tribunal Adquem. Hipótese que o acordo embargado enfrentou exaustivamente o único fundamento do agravo regimental interposto pelo ora embargante, relativo à carência de prova da hipossuficiência do demandante de medicamentos, ausente, pois, a omissão apontada. O pedido de manifestação sobre a aplicabilidade de dispositivos condicionais não ventilados na petição do agravo improvido pelo acordo embargado representa a tentativa de inovação em sede de embargos de declaração, o que não se permite. Ausente qualquer dos vícios embargáveis previsto no artigo 535 do CPC, omissão, contradição e obscuridade, descabe conhecer o pedido de pré-questionamento, uma vez que não se está diante de hipótese autônoma de cabimento dos embargos de declaração. Ademais, o pré-questionamento é requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, gênero do qual são espécies o recurso extraordinário e o recurso especial, e, como tal, sua satisfação deve ser objeto de apreciação pela segunda vice-presidência deste Tribunal de Justiça, em um primeiro momento, artigo 39-A, inciso 3 do Regimento Interno, e pelo Tribunal competente para conhecer do recurso, não cabendo ao relator dos embargos de declaração decidir se determinado artigo encontra-se ou não pré-questionado. Aquela velha tese de que, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser manuseados quando presentes os vícios do artigo 535, obscuridade, omissão, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Ponho em discussão o voto deste relator. Voto pela rejeição. Embargador Zé Ivo também. Proclamo o resultado. À unanimidade, foram rejeitados os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Há um pedido de preferência, inclusive é de um feito fora de pauta, da relatoria do desembargador José Ivo de Paula Guimarães. É o número 6, extra pauta, desembargador José Ivo. Bem, senhor presidente, trata-se de embargos de declaração no agravo da apelação de número 317.756, disto 4. O embargante é o Estado de Pernambuco, o embargado é Dilene Maria Alves Duarte. Esses aclaratórios, eles foram opostos em face do acordo que negou provimento ao agravo e manteve a decisão terminativa que deu provimento parcial ao recurso com fulcro no artigo 557, parágrafo 1º-A do CPC, para determinar a intimação do perito nomeado a fim de saber se ele aceita receber seus honorários no final do processo e, em não aceitando, que seja nomeado outro. Aduz o embargante, em apertada síntese, que o julgado vergastado foi omisso, pois não teria se pronunciado a respeito do artigo 128, 460 e 472 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, bem como não teria emitido juízo explícito sobre a alegada ofensa às referidas normas. Requer, ao final, que sejam conhecidos e providos os presentes
embargo de declaração para fim de sanar a omissão existente, bem como que sejam pré-questionados expressamente tais dispositivos. Este é o relatório, senhor presidente. Eu peço o voto de Vossa Excelência. A Procuradoria do Estado pediu preferência, mas não vai haver citação oral. Eu peço o voto de Vossa Excelência, desembargador Zé. Bem, senhores desembargadores, senhor procurador, menciono que nada há de ser declarado ou aclarado em relação ao acórdão embargado. Com efeito, o agravo foi desprovido por esta Câmara de Direito Público à unanimidade de votos, restando assim lavrado: ementa, agravo, decisão terminativa, danos materiais e morais, parte autora requerente de perícia médica, parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, adiantamento dos honorários periciais, pagamento ao final do processo pela parte sucumbente, parte sucumbente beneficiária da assistência judiciária gratuita, dever do Estado em pagar os honorários periciais, direito de acesso à justiça, garantia constitucional, agravo desprovido, decisão unânime. Menciono aqui que aquela questão, conforme a ementa, consistia em saber se deve haver a imposição ao Estado de Pernambuco ao pagamento dos honorários periciais, porquanto a parte autora, requerente à perícia, é beneficiária da assistência judiciária. E foi mencionado lá que o ônus ao pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente ao final do processo. Quando existe necessidade do seu adiamento, deve-se impor a parte que a requereu, ou havendo pedido de ambas as partes, por iniciativa do magistrado, deve recair sobre a parte autora. Foi dito que, com efeito, tendo sido requerida a realização da perícia pela parte demandante, sendo ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal pagamento deve se dar no final, impondo a quitação à parte sucumbente, ressaltando-se, ou foi ressaltado, melhor dizendo, que, sendo sucumbente a beneficiária da assistência, tal ônus deve recair sobre o Estado em razão da garantia ao acesso à justiça. Como se verifica, senhores desembargadores, dentro do que fora mencionado na ementa e no acordo, inclusive, ficou constatado a inexistência de contradição, obscuridade ou até mesmo erro material naquela decisão. Ao contrário, o acordo esgotou a matéria havendo o devido enfrentamento dos pontos, inclusive sobre os quais o embargante está a buscar esclarecimento. O julgado explica o porquê, neste caso, houve a manutenção da decisão terminativa, que determinou a intimação do perito nomeado para saber se aceita receber os seus honorários no final do processo. E, com efeito, a decisão não é uma resposta a questionário e tampouco a consulta. Não há lógica e é antieconômico se exigir que sejam abordados todos os argumentos ou normas que litigam as partes no transcorrer do feito, se o órgão julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar o deciso. Uma vez fundamentada a decisão, tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastadas as teses,
normas ou argumentos lançados em sentidos diversos. Ao julgador, portanto, compete fundamentar a decisão dizendo por que decidiu de determinada forma e não justificar por que não decidiu de outra. E registre-se ainda que a interpretação do julgado é ônus da condição da parte. Assim, não é possível, nesta via estreita, revisar-se a decisão embargada. Igualmente, não é cabível a sua modificação com alteração de sua substância ou sentido, exceto em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso. E, neste sentido aqui, eu transcrevo decisões tanto do Superior Tribunal de Justiça, como também daqui deste tribunal, quanto a esta matéria. E no que tange, senhores, o pedido de pré-questionamento, a resposta aos artigos 128, 470, 472 do CPC e o artigo 5º, 36 da Constituição Federal, cabe esclarecer que, ante a inocorrência de qualquer vício que enseja a interposição de embargos, mesmo havendo o requerimento de pré-questionamento explícito da matéria, os embargos não merecem ser acolhidos sob pena de contrariar, portanto, o já mencionado fundamento que se encontra no 535 do Código de Processo Civil. E, nesse sentido, é o entendimento deste egrégio tribunal acerca da matéria, conforme se infere da transcrição abaixo, abre aspas, ementa, processual civil, embargos de declaração, omissão, inexistência, pré-questionamento, embargos conhecidos e rejeitados. Haja vista que não se encontra refletida a alegada omissão no acordo embargado, não se deve ser acolhidos os embargos declaratórios opostos, mesmo que para fim de pré-questionamento. Isso é uma decisão da 7ª Câmara, hoje primeira, nos embargos de declaração de número 475, 21, disto 6/01, que teve como relator o desembargador Fernando Cerqueira. Faço ver também aqui, decisão do Superior Tribunal de Justiça, quanto a essa questão, no embargos de declaração, no processo número 18.240, oriundo do Rio Grande do Sul, que teve como ministro Teóris Albino Zavascki, onde também menciona que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo ou qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. E que a via de embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. E não se prestam os embargos de declaração ao pré-questionamento de matéria constitucional para fins de eventual recurso extraordinário. Fechando aspas. Portanto, desta feita, não evidenciadas as hipóteses do 535 do CPC, não há como se acolher os embargos de declaração, pois mesmo os chamados embargos de declaração para fins de pré-questionamento encontram seus limites na norma do aludido dispositivo legal. E, por tais razões, eu voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios. É como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, permita só esclarecer um ponto. O Estado, em verdade, nessa ação, nem a parte, nem a autor, nem a réu, está sendo compelido a depositar os honorários sem ser parte. Então, não vai ser sucumbente nem sucumbido. Obrigado, doutor. A questão posta diz respeito ao ônus de arcar com o pagamento de honorários periciais. No que diz respeito ao pagamento de honorários
advocatícios e custos processuais, a lei da assistência judiciária resolve. Não podendo o vencido que litiga em juízo sob o beneplácito da assistência judiciária arcar com as verbas sucumbenciais, a obrigação ficará suspensa durante 5 anos. Se não sobrevier mudança na sua situação financeira, a obrigação prescreverá. Nesse caso aqui, como esclareceu da tribuna o eminente procurador do Estado, o Estado não é parte, não é autor nem réu. E o juiz condenou o Estado a arcar com o pagamento dos honorários do perito, decisão que está sendo mantida na via dos embargos de declaração pelo desembargador relator, o desembargador Zé Ivo de Paula Guimarães. Quando eu lia, hoje pela manhã, no gabinete, a lista do extra-pauta, caminhada pelo gabinete do desembargador Eric, e os feitos hoje confiados à relatoria do desembargador Zé Ivo, eu me deparei com esse caso. E, pesquisando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eu constatei que, de fato, essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Como consta do acórdão que eu vou ler, só a parte que interessa, da relatoria do ministro Humberto Martins. Estabelece o acórdão o seguinte: a jurisprudência majoritária desta Corte comunga do entendimento de que o ônus de arcar com os honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, e cita vários precedentes. Porque, em se tratando de honorários advocatícios e custos processuais, a solução está na lei da assistência judiciária. A obrigação ficará suspensa. Não sobrevindo mudança na fortuna do devedor, a obrigação prescreverá. Mas o que não se pode é determinar que o perito trabalhe de graça. O CNJ orienta os tribunais, eles próprios, os tribunais, a criarem dotação própria nos seus orçamentos para pagarem os peritos em situações tais. Aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, toda perícia que é feita em acidentes de trabalho, as ações acidentárias, é o tribunal que arca com o custo respectivo. O tribunal se utiliza da estrutura do seu ambulatório e, dependendo da especialidade médica, são os médicos do tribunal que realizam a perícia. Foi editada, desembargador Zé Ivo, desembargador Antenor Cardoso, uma resolução pelo Conselho Nacional de Justiça, é a resolução número 127, de 15 de março de 2011, estabelecendo até um valor para os honorários do perito. Artigo 6º. O valor dos honorários periciais de tradutor ou intérprete a serem pagos pelo Poder Judiciário em relação ao pleito de beneficiário de gratuidade de justiça será limitado a R$1.000. Veja que, no caso de tradutor ou intérprete, fixou-se até um valor. É um problema sério que
causa até uma justa indignação à Procuradoria do Estado. Mas o Estado não é parte e vai arcar com os honorários, mas infelizmente vai, porque isso faz parte da garantia do acesso à justiça que está na Constituição. Ao tempo que o Estado garantiu esse acesso, ele vai ter que arcar. Então, o que é que o CNJ aconselha os juízes? Primeiro, se um perito que nomear um perito que aceite receber só ao final. Se ele não aceitar receber só ao final, que a perícia recaia em um perito que já seja do serviço público e que o juiz da causa se utilize da estrutura do poder público para realizar a perícia, sem custos. Mas eu concedo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Antenor Cardoso. Agradeço, senhor presidente. Outro problema que tem sido enfrentado pelos juízes de respeito ao patrocínio de causas em que são acusados em processo crime, muitas vezes da competência do Tribunal do Júri, réus pobres em comarcas que não tenham defensores públicos. E eu já me deparei com algumas hipóteses em que o juiz também condenou o Estado de Pernambuco a pagar os honorários dos advogados, e eu considerei perfeitamente válido, que também faz parte da obrigação do Estado custear nas comarcas em que não haja defensoria pública os honorários dos advogados, desde que sejam arbitrados dentro daqueles padrões fixados pela OAB. Esse é esse aporte que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Pois não. O doutor Francisco Salles também deseja manifestar-se. Concedo a palavra a Vossa Excelência, doutor Salles. Muito obrigado, senhor presidente. É apenas para também, na mesma esteira, desembargador Antenor, dizer que o Ministério Público, em casos que tais, tanto na concessão de advogado dativo, né, chamado dativo, como também na questão dos honorários periciais, tem se posicionado favoravelmente, que é dever do Estado, seja porque a assistência judiciária, como acesso à justiça, assim o garante, seja porque caberia, em tese, à defensoria, diferentemente do que ocorria na 1060, que era só a defesa integral e gratuita judicialmente, hoje mudou um pouco, é acesso integral à defesa, que não é só judiciária, ela é jurídica. Mudou o termo de judiciária para jurídica, mas quando entra na questão pericial, por exemplo, especificamente, o Ministério Público também sofre da mesma questão, porque como nós não temos recursos adstritos à realização de perícia, porque não é atividade fim do Ministério Público, a gente requer, a perícia é realizada e o Estado, no mais das vezes, ou pelos órgãos oficiais ou por terceiros, faz essas perícias e, ao fim, elas são pagas. No mais das vezes, são os órgãos públicos, ou o CPRH, a Condação Ambiental, ou o Tribunal de Contas, ou a Contadoria Geral do Estado, e assim a gente vai, porque não há um fundo do Estado que banque essas perícias. Em outros estados, criaram-se fundos para bancar essas perícias. Tanto assim que o Ministério Público, no caso de ações promovidas com relação à paternidade, o Ministério Público, até bem pouco tempo, banca a realização da perícia de DNA. E o tribunal também, durante um período, bancou, porque as mulheres pobres não tinham como realizar. Mas não é tarefa, especificamente, nem do Poder Judiciário, tampouco do Ministério Público estrito sensu. Cabe ao Poder Executivo, para dar o acesso integral e gratuito à assistência jurídica, providenciar que essas perícias possam ser realizadas. É só esse adendo, senhor presidente, em ratificando o posicionamento da relatoria. Proclamo, portanto, o resultado do julgamento. À unanimidade, foram rejeitados os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Há algum feito da pauta em condições de julgamento com esta
composição. Senhor presidente, aquele processo que eu pedi vista, mas Vossa Excelência tem a razão mesmo. Parece que eu estou convocado até o dia 4. Então, 4 é uma quinta-feira. Então, na próxima terça, eu estarei por aqui. Eu não sei porque o desembargador Fernando Cerqueira, ele está aguardando o meu voto. Então, de qualquer maneira, não adianta eu lançar o voto aqui, oralmente, e ficar aguardando com o desembargador Fernando Pronto. Cerqueira. Acredito, não sei se na próxima semana ele vai estar por aqui. Se ele não estiver, aí eu adianto o meu voto, ficando unicamente Não, mas ele, aguardando o voto dele. próxima semana o secretário me informa que na próxima semana ele estará aqui. Olha, na pauta não há nenhum feito em condições de julgamento com esta composição. Então, nós vamos passar a julgar os feitos fora de pauta. Eu indago do desembargador Zé Ivo, desembargador... Da minha lista, o 15º não vai ser julgado, Excelência. O 15º da minha lista. Então, para que a taquigrafia tome nota, os feitos fora de pauta da lista do desembargador Zé Ivo de Paula Guimarães, o 15º não será julgado, foi retirado, foi excluído da lista. Desembargador Zé Ivo, eu li todos os demais com atenção, estou de acordo com todos eles. Bom, apenas no número 7.4, é questão apenas de técnica, onde tem, com efeito, não há como acolher a tese de ilegalidade na destituição da função gratificada de chefe de secretaria, porquanto é cargo de confiança. Na verdade, é porquanto é função de confiança. Chefe de secretaria encontrou? Contra essa. É função de confiança. Não é cargo em comissão, não? Não é cargo de confiança, sim função de confiança. Proclamado, desembargador Antenor. Muito bem, senhor presidente. Eu li e, com atenção, os processos, as propostas de acordo do desembargador Zé Ivo, e não tenho nenhum pedido de destaque. E o contraposição a fazer as propostas. Então, eu, para a taquigrafia, para a secretaria da sessão, tomar boa nota, proclamo os resultados do julgamento, todos os julgamentos em sintonia, absoluta sintonia com as propostas do relator, desembargador José Ivo. Lembrando que foi retirado de pauta o feito sob o número 15 da lista extra-pauta. Os demais, os feitos foram todos julgados nos termos dos votos do relator. Bem, eu tenho na minha lista 21 feitos. Submeto primeiramente ao exame de Vossas Excelências.
Também li, senhor presidente, com atenção, todas as propostas de acórdão e não tenho nenhum pedido de destaque a fazer. Vossa Excelência me permite, eu só... Pois não. Era só um registro positivo com relação a tanto ao desembargador Zé Ivo, que foi o 17, quanto ao de Vossa Excelência no 11. O desembargador Zé Ivo foi com relação à utilização da ação monitória, com relação ao poder público. O comerciante que entrega todas as mercadorias em final de gestão tem as notas fiscais, tem as notas de empenho, mas não consegue receber o aceito na nota de empenho. Eu digo isso porque na ação originária, eu dei parecer já, com relação ao mesmo município. E é de uma importância muito grande. Né? A gente só tinha, eu acho que, 2 precedentes do tribunal, em relação à ação monitória com relação a edilidades. Né? E essa utilização é muito grande, porque geralmente em final de gestão são entregues as mercadorias pelos fornecedores e não há é como que a liquidação da despesa com aceite da administração e os fornecedores ficam a ver navios. Essa decisão é muito importante, eu acho que é a terceira que o tribunal toma, e a outra é de Vossa Excelência, a de número 11, que é a questão das decisões do Tribunal de Contas, né? Que elas não podem vincular de maneira nenhuma o Poder Judiciário. E vinha se tendo, o tribunal vinha tomando algumas posições com relação a declarar a impossibilidade jurídica do pedido do tribunal promover algumas reanálises. Né? Então, essa decisão de Vossa Excelência também, acho que dá uma interpretação que não pode, efetivamente, afastar o controle jurisdicional de algumas decisões do próprio tribunal. São importantes, são respeitáveis, mas eu acho que em algumas situações elas não podem, de maneira nenhuma, vincular, principalmente quando se propõe uma ação de improbidade, com nota, com relação a contas que foram julgadas com ressalvas, porque são essas ressalvas, mais das vezes, que são ilegais, e o Ministério Público se detém na análise dessas ressalvas para propor as ações de improbidade. Aí, na sequência, vem um recurso ordinário, julgado depois de 5, 6 anos pelo Tribunal de Contas e, vamos dizer, ele junta essa decisão administrativa e diz que a ação de improbidade, já sentenciada pelo magistrado, não vale nada em sede de recurso. Ora, a decisão do Tribunal de Contas é uma coisa, a opinião do Tribunal de Contas é contábil, é orçamentária, é financeira. Ela não objetiva constituir ou desconstituir uma relação jurídica ou apenar quem quer que seja administrativamente ou criminalmente. E essa decisão, ela some, eu dou os parabéns a Vossa Excelência, também ao desembargador, e as duas interpretações são importantes para os processos que se veem sempre. Né? A gente sempre, olhando essa questão sistêmica, são 2 decisões que eu acho que contribuem para que a gente dê uma melhor interpretação a essas 2 grandes tipologias, tanto a ação monitória e principalmente a ação de improbidade administrativa, porque a própria lei diz que as decisões do Tribunal de Contas não vinculam ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário com relação à propositura e ao julgamento das ações de improbidade. Então, são só essas 2 referências que eu faço, porque achei importante fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Algum pedido de destaque, desembargador Zé Ivo? Bem, senhor presidente, eu também acompanho as emendas aqui apresentadas por Vossa Excelência. É o número 12, Vossas Excelências viram. Eu não tenho qualquer simpatia pela teoria do fato consumado, ao contrário, eu tenho aversão, mas nesse caso aqui era uma situação excepcional e eu não tinha como chegar à conclusão diversa. A autora, há mais de 10 anos, exerce ininterruptamente, por força de decisão judicial, o cargo de delegada de polícia. Então, desde 1988, com a concessão de liminar pelo juiz de primeiro grau,
ratificada posteriormente por sentença, encontra-se a autora exercendo as funções de delegada de polícia do Estado de Pernambuco. Supervenientemente, o Colégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito da aplicabilidade da teoria do fato consumado. Mas o que chama a atenção na hipótese dos autos é que se trata da reapreciação dos segundos embargos de declaração opostos pela própria embargante, em razão do parcial provimento do recurso especial por ela interposto, no qual o Superior Tribunal de Justiça anulou o acordo recorrido, proferido em sede de embargo de declaração, afastou a multa aplicada, bem como determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, a fim de que se apreciasse a matéria articulada nos aclaratórios. Então, algumas vantagens de natureza patrimonial que ela pretendia, né? Eu me limitei a reconhecer que funcionalmente a situação dela estava consolidada pelo decorrer do tempo, né? Mas que não iria além disso, né? Mas que não seria possível mais, desde 1988, exercendo ininterruptamente o cargo de delegada de polícia, né? Excluir, afastar do serviço público. Né? É 80 ou 98, senhor? 1900, na ementa consta 98. É 98 mesmo, porque são mais de 10 anos. Bem, eu proclamo os resultados da minha lista. São 21 feitos e a conclusão, a conclusão do julgamento é em sintonia com as propostas por mim elencadas na lista, certo? Todos feitos julgados de conformidade com as proposições feitas por mim na condição de relator. Bem, dada a especial composição da Câmara, apenas com um único membro titular e com 2 membros titulares de outras câmaras, nós não temos mais feitos em condições de julgamento. Apesar disso, tivemos uma excelente produtividade, julgamos quase que 42 processos aproximadamente. Eu agradeço a presença de todos, faço um agradecimento especial à transmissão dessa sessão pela TV AMEP, agradeço a Deus pela inspiração e proteção e declaro encerrados os trabalhos. A todos, muito boa tarde.